Hoje é dia do julgamento do Misael Bispo, acusado pela morte da sua ex-namorada, né? Por 4 anos com a Mércia Nakashima, e depois aconteceu a morte da Mércia, que era uma advogada. Ela foi encontrado o corpo dela e o carro dela lá na represa de Nazaré Paulista, e quem está sentado no banco dos réus é o advogado e ex-policial militar Misael Bispo. Agora nós vamos ao vivo a Guarulhos, na Grande São Paulo, onde acontece esse julgamento que, inclusive, está sendo mostrado pela televisão aí, está liberado o sinal por decisão do juiz, né? O julgamento de Misael Bispo de Souza. Então, deixa eu falar com quem está lá. É a Carla Francisco. Ô Carla, boa tarde. O depoimento do irmão da Mércia, o Márcio, já acabou. O que ele disse de importante? Parece até que houve uma certa tensão durante o depoimento dele. Boa tarde, Brito. Boa tarde, Ana, Ticiane. É isso mesmo, Brito. Houve um momento bastante tenso durante o depoimento do Márcio Nakashima. Ele que estava bastante emocionado, chorou por 4 vezes e, inclusive, pediu a retirada do réu, o Misael Bispo, durante o depoimento dele. Eu converso com o doutor Ricardo Martins, que é advogado criminalista. Essa atitude do Márcio, esse pedido, já era esperado? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Brito Júnior. Boa tarde ao telespectadores. Olha, eu acredito que, embora não fosse esperado, falo isso porque o Márcio, em vários momentos, teve contato frente a frente com as partes. E nem por isso, em algum momento, solicitou que o réu não estivesse presente. Agora, é absolutamente comum acontecer isso. Quando, então, a testemunha não se sente à vontade, é perfeitamente possível que ela peça para o juiz que retire o réu, de modo que ela possa prestar o seu depoimento mais à vontade, sem que se sinta constrangida, sem que se sinta ameaçada. Doutor, houveram momentos emocionantes durante o depoimento do Márcio e também teve um momento de muita tensão. Sim. É verdade. Os ânimos estão bastante acirrados, sobretudo em função do que teria sugestionado a defesa, isso na ótica da testemunha, no que se refere à participação da vítima, ou seja, a Mércia Nakashima, numa possível prática de como se ela fosse uma garota de programa. Então isso foi, de certamente, sugestionado e, portanto, a testemunha acabou se insurgindo. Neste exato momento, inclusive, o juiz teve que cortar o áudio em função da discussão generalizada que acabou acontecendo dentro do plenário do júri. Doutor, tanto a emoção quanto essa situação, o que elas provocam? Assim, elas ajudam a acusação ou não? Olha só, os jurados, eles devem estar atentos a tudo que está sendo produzido dentro do tribunal do júri. É importante que eles se atenham a toda a prova que será produzida na frente deles. É importante também que eles venham para cá sem que tenham já decidido sobre a decisão deles, que dê a oportunidade, tanto para a defesa quanto para a acusação, de judicializar a prova, de apresentar tudo aquilo que foi produzido ao longo da fase policial e da fase processual. Agora, especificamente no que se refere à sua pergunta, eu acredito que é sim possível que essa emoção possa, de alguma forma, fazer com que os jurados estejam condicionados ou venham a se condicionar para ou absolver ou condenar. É importante, sim, esse sentimento ele é importante. Carla, eu só quero explicar para quem está assistindo aqui o programa da tarde que nós estamos mostrando aqui nesse quadrado maior, que ocupa a maior parte da sua tela aí na sua casa, não é? Estamos mostrando imagens ao vivo do julgamento que está acontecendo nesse momento, que começou hoje em Guarulhos. Então esse aí é o advogado de defesa que está falando, tem ali os seus assistentes, não é? E esse julgamento é o primeiro do Brasil que nós temos autorização do juiz. O juiz é o doutor Leandro Bittencourt Cano, para que ele seja transmitido ao vivo. Então as emissoras de televisão recebem esse sinal. Quem quiser pode colocar o julgamento na íntegra ao vivo o tempo todo. Você está acompanhando ao vivo agora o que está acontecendo neste momento, né? O irmão da Mércia, o Márcio Nakashima,
deu um depoimento longo de mais de 4 horas e nós vamos debater aquilo que está acontecendo com a presença ali no link, lá direto do tribunal, do Dr. Ricardo Martins, advogado criminalista, que está falando da sua observação, ele está vendo lá, acompanhando o júri de perto, e também aqui nos nossos estúdios do Dr. Fernando José da Costa, que também é advogado criminalista, presidente da Comissão Criminal da OAB São Paulo. Então eu vou começar a distribuir aqui as questões, porque é muito importante a gente debater o funcionamento do Poder Judiciário, de um tribunal, para que as pessoas no Brasil, para que todos nós tenhamos segurança de que a justiça não é algo assim feito improvisadamente. A justiça segue as leis, existe todo um trâmite, um respeito, e é o que a gente está podendo ver nesses julgamentos todos que as emissoras de televisão estão tendo a oportunidade de cobrir. Especialmente nesse, porque a imagem é ao vivo e liberada, não tem essa coisa de intermediação, a gente pode ver o que está acontecendo em tempo real. Doutor Fernando, bem-vindo aqui ao programa da tarde. Eu quero saber do senhor o seguinte: tem muita discussão, agora surgiu essa coisa de insinuarem que a Mércia, advogada, poderia estar envolvida com prostituição, o que revoltou o irmão dela lá e provocou até um bate-boca generalizado, conforme foi relatado pelo Dr. Ricardo Martins. Essa é uma estratégia que pode funcionar? É só uma estratégia? Existem elementos que possam levar esse julgamento para esse lado, doutor? Tem fundamento isso? Pelos advogados de defesa. Mas, evidentemente, uma das estratégias... Doutor, se o senhor puder repetir desde o começo, porque o microfone não estava... Claro. Na verdade, existe uma estratégia que muitas vezes é utilizada pelos advogados de defesa, que é desmoralizar a vítima, ou seja, desqualificar a idoneidade da vítima. Acho, nessa situação, uma estratégia muito arriscada. Né? Não está aqui em discussão se ela era ou não era prostituta. E, numa situação como essa, mesmo que fosse, nada poderia justificar um eventual homicídio. Então, se essa estratégia que vem sendo tomada pelos advogados de defesa, eu acredito que seja uma estratégia muito ruim e muito arriscada. Não é essa a forma correta de tentar comprovar que ele é inocente ou não. Ok, são as opiniões dos especialistas convidados aqui do programa da tarde. Nós estamos em contato o tempo todo com a Carla Francisco, ela está lá com o doutor Ricardo Martins, a quem eu quero perguntar, doutor Ricardo, o seguinte: nós temos aí um júri formado por 7 pessoas, se não me engano são 7 mulheres e 2 homens. Tem fundamento, é verdade, existe lógica na tese de que as mulheres tendem a condenar com mais facilidade do que os homens e, considerando que são 5 mulheres, o Misael deverá ser condenado? Olha, Brito, boa tarde. Boa tarde também ao saudoso advogado que está aí presente com você, Dr. Fernando José da Costa Júnior, minha admiração a ele. Eu não acho que se trate de uma tendência, em que pese, neste caso, eu acredito que pelo fato de existirem 5 mulheres integrantes do Conselho de Sentença e por se tratar da vítima ser também mulher, eu penso que talvez de alguma forma isso possa assim refletir de forma significativa na visão dos jurados. Doutor Fernando, que está aqui com a gente no programa da tarde, o senhor acha que... Qual é o seu prognóstico? O senhor acredita que o Misael tem chance de sair ileso desse julgamento, de ser absolvido? É muito difícil ainda no início da instrução você prever um resultado. No momento do júri, né, o juiz, quando manda júri, que é a chamada sentença de pronúncia, ele ali analisa materialidade e indícios de autoria. O juiz togado, o doutor Leandro, não pode analisar o mérito da causa. Isso cabe ao Conselho de Sentença, aos 7 jurados. Esses vão absolver e condenar. Na plenária, o princípio que vige é o chamado indúbio pro réu. Então, evidentemente, teremos uma condenação se tivermos a certeza da materialidade e a certeza da autoria, que de fato ele praticou o crime. A defesa vai tentar explorar a certeza da inocência ou, no mínimo, a dúvida. Ou seja, o advogado criminalista, quando defende, ele aponta para o Conselho de Sentença. É muito menos grave ter uma pessoa que praticou um crime em liberdade do que ter um inocente atrás das grades. Então, quando se inicia um processo, se tem uma tendência maior a absolver do que a condenar. Agora, isso não tem relação com o processo em si. Aqui,
serão discutidas as provas, as testemunhas, as perícias e, evidentemente, tudo isso pesa favorável à acusação ou pesa favorável à defesa. É um processo difícil de se alcançar a absolvição pelo conjunto probatório, mas é muito difícil hoje ainda prever um resultado para esse julgamento. A gente tem imagem aí ao vivo, é o primeiro julgamento no Brasil que a gente pode transmitir ao vivo, tem o sinal ao vivo, várias câmeras lá mostrando o trabalho dos advogados de defesa, da acusação, o juiz lá no fundo, enfim. E nós estamos mostrando imagens ao vivo. Está acontecendo neste momento. Eu fiz uma pergunta, que o julgamento começou hoje, para o doutor Ricardo Martins, que está no link, junto com a repórter Carla Francisco. E eu quero que ele me responda, que é o seguinte: qual é a previsão desse julgamento? Por quantos dias ele vai se estender, doutor Ricardo? Brito, se nós considerarmos que nós estamos no primeiro dia de julgamento e que existem 5 testemunhas arroladas pela acusação e mais 5 testemunhas arroladas pela defesa, e que até agora, às 5 horas do dia de hoje, apenas uma testemunha foi ouvida por completo, eu acredito sim que nós devemos aí chegar até a sexta-feira. Isso porque nós também não podemos desconsiderar que no final dos trabalhos de oitiva, seja das testemunhas de acusação e de defesa, nós teremos os debates, cujos tempos regulamentares será de 1h30 para a acusação, mais 1h30 para a defesa, e se porventura a acusação entender por pertinente, poderá ainda ir para a réplica, cujo tempo também é de 1 hora, exatamente igual ao tempo da defesa. Portanto, teríamos aí pelo menos 5 horas de debates, razão pela qual eu entendo que poderemos sim chegar até sexta-feira. Aqui no estúdio está o doutor Fernando José da Costa. Vou fazer mais uma pergunta para ele, que é um advogado criminalista, experiente também, que é o seguinte. Bom, a acusação tem convicção de que o crime teria sido cometido pelo Misael, que por sinal ficou 1 ano preso e saiu agora para esse julgamento, né? Diz que ele foi encontrar a Mércia num hospital, Hospital Geral de Guarulhos, e segundo a acusação, lá ele deixou o carro dele e saiu com o carro dela. Aí ele deu 3 tiros na Mércia e jogou a Mércia e o carro dela dentro dessa represa de Nazaré Paulista, e depois foi apanhado lá pelo vigia, pelo segurança dele, enfim, o Evandro, que também, por sinal, foi preso. Já a defesa está dizendo que o Misael foi com o carro dele até esse hospital e ficou 4 horas dentro do carro com uma prostituta no momento em que esse crime acontecia. Então, é a defesa, é a tese da defesa. Eu pergunto para o senhor, doutor Fernando José da Costa, existem provas de que ele cometeu esse crime, de que ele não estava em outro lugar na hora do crime? Na verdade, todas as testemunhas arroladas, quer pelo Ministério Público, quer pela defesa ou a testemunha de juízo, não são o que chamamos de testemunhas oculares, as testemunhas que viram os fatos. Não há nenhuma testemunha dizendo que de fato ele praticou aquele crime. Então são testemunhas por referência, são testemunhas que vão contar do comportamento dele, do relacionamento dele com ela, são peritos que vão falar de todo o conjunto probatório realizado com relação a se de fato existia vestígios de sangue, de polva, de alga no sapato do acusado. Então é um julgamento bastante complexo, bastante emotivo. Não há dúvida de que o Conselho de Sentença, quando houve o depoimento do irmão emocionado, se sente um pouco emotivo com aquele depoimento. Ele fala dela, há provas fartas de que se tratava de uma mulher educada, de uma boa advogada, de uma mulher feliz, de uma mulher bonita. E evidentemente a defesa, ela tem um grande complicador que ela não consegue encontrar, ou seja, não há nenhum indicativo de uma outra pessoa como autora do crime. Então sempre se fica a dúvida quando se sustenta a absolvição. Sim, não foi ele o autor do crime, mas aí vem a próxima pergunta: então quem foi? Não há nos autos nenhuma prova de uma outra pessoa. Esse é um ponto importante. Eu gostaria de também mandar um abraço ao doutor Ricardo, esse brilhante advogado criminalista. É um prazer estar aqui conversando com o senhor. Que está ao vivo com a gente lá no link. Obrigado, com a doutor. Carla Francisco, direto do tribunal. O ex-policial e advogado Misael Bispo de Souza é acusado de ter matado a ex-namorada, a também advogada Mércia Nakashima. Ele nega. O seu destino está nas mãos dos jurados. E eu quero que você preste atenção nessa reportagem feita pela Carla Francisco.
Sua vida interrompida precocemente e de forma violenta. O corpo de Mércia Nakashima foi encontrado boiando na represa de Nazaré Paulista, Grande São Paulo, no dia 11 de junho de 2010. Então ela só foi para lá, ao meu ver, ameaçada por uma arma de fogo, não é? Chegou ao local e Misael atirou contra ela. Ela tem ferimento de defesa no braço, que ela coloca na frente, toma um tiro no rosto. Quase 3 anos depois, Misael Bispo de Souza, ex-namorado da advogada e principal suspeito pelo crime, vai à júri popular. Dias longos, meses longos, anos longos, né, e tristes também. Foi ele que matou a minha filha! Foi ele! O local era muito escuro, provavelmente Misael imaginou ter acertado na cabeça, mas na realidade acertou no rosto. Então o tiro pega aqui, no maxilar dela, quebra o maxilar em 2, nessa hora já perde vários dentes, né? Certamente Mércia desacordou e ele tirou o freio do carro, empurrou para dentro da água, que já era descida, né? E Mércia acabou, segundo o laudo, morrendo afogada. Para convencer o júri de que Misael é mesmo responsável pela morte de Mércia Nakashima, a acusação usa provas periciais que colocam o réu na cena do crime. Já a defesa do ex-policial apresenta e-mails e contatos telefônicos que mostram que a relação entre os dois era amigável. O julgamento deve durar cerca de 4 dias e pela primeira vez está sendo transmitido pela televisão. Desde setembro de 2009, eles continuavam se vendo de forma esporádica. Na quebra de sigilo telefônico, que o dela superou 240 ligações, em média aí num curto espaço de tempo, em 10 dias, com as dele, que foi 48 ligações feitas para ele. A promotoria reuniu provas de que Mércia e Misael constantemente discutiam por honorários do escritório de advocacia do qual eram sócios. Ele coloca expressamente que chegou no seu limite, que não aguenta ser, na avaliação dele, desprezado e humilhado pela vítima e que ela precisa e logo irá acertar as contas com Deus. No dia 23 de maio de 2010, Mércia desapareceu depois de um almoço em família na casa da avó. Segundo os parentes, ela iria se encontrar com Misael naquela tarde e então sumiu. Ele, praticamente todos os dias da semana que antecedeu a morte de Mércia, ele esteve com Evandro no posto de gasolina onde ele trabalhava como segurança. Para a polícia, ficou demonstrado que ele queria ter matado Mércia antes. Faltou-lhe oportunidade. Ele, pelo menos uma semana antes, ele queria já ter matado a Mércia Nakashima. O desespero da família à procura de Mércia durou 19 dias. Cartazes com a foto da advogada foram espalhados por Guarulhos, até que uma denúncia levou a polícia à represa de Nazaré Paulista. O corpo foi encontrado um dia depois que o carro foi retirado da água. De repente ele fez o que fez. Difícil, muito difícil. Misael Bispo teve a prisão temporária decretada um mês depois. Para a família, ele não aceitou o fim do relacionamento e teria contado com a ajuda do vigia Evandro Bezerra da Silva para cometer o crime. Nesse dia, seu Misael, o senhor usando um telefone frio, o senhor falou 19 vezes com o Evandro ao telefone. Curiosamente, toda vez que o senhor falava com Mércia numa linha, o senhor desligava e ligava na outra para falar com o seu comparsa Evandro. Aí, como diz o ditado, o jargão policial, a casa caiu para o lado dele. Evandro também está preso e será julgado no dia 29 de julho. No último depoimento que deu à justiça, o vigia acusou Misael de ser o único responsável pelo assassinato. Afirmou que no dia 23 de maio foi até Nazaré Paulista buscar Misael, mas negou que soubesse o que tinha acontecido na represa. Eu falei assim, ó, o QRU vai acontecer esse final de semana, tá? E você vai me pegar lá. Eu falei, meu, o que você aprontou? Ele falou, não, já era, tá? Ela já era, tá? E sem comentar. Ele tava tipo assim, meio assustado. Para a defesa, o depoimento de Evandro não tem credibilidade. Eu acho que isso não convence, não.
a acusação rebate. Ao contrário do que a defesa quer fazer crer, Evandro não tem várias versões. Evandro tem uma versão em que ele assume ter buscado Misael e outra em que ele nega para se proteger, ou por medo do Misael. O advogado da família de Mércia também afirma que Evandro deu outras declarações que podem comprometer Misael. Ele traz informações nessa última audiência que chamam a atenção. Por exemplo, ele diz que o irmão do Misael o procurou por diversas vezes, encaminhou cartas, procurou a sua família, primeiro oferecendo dinheiro e segundo ameaçando para que ele não mantivesse essa última versão. Adão Bispo de Souza se defende. Eu acho que foi uma montagem aí por parte da acusação. Porque eu te garanto para você, eu não conheço o Evandro, muito menos a esposa dele. Vim conhecer a esposa dele um dia que um colega me apresentou. Essa aqui é a ex-esposa, não é esposa, a ex-esposa do Evandro. Quero que ele prova, de alguma forma, perante os advogados dele, que eu ameaço ou que a minha família ameaça ele. Para a promotoria, as provas apontam para o ex-namorado. Tanto o sangue como partículas ósseas, partículas metálicas de projétil de arma de fogo, bem como uma alga subaquática, né? Todos esses elementos existentes na cena do crime o colocam ali também naquele cenário. Me sinto à vontade para dizer que o sapato estava no local do crime. São palavras do tipo compatível. O que é compatível? Pode ser e pode não ser. O advogado de Misael diz que o ex-policial não estava perto da represa no momento em que o carro foi visto sendo empurrado para dentro da água. Dr. Bispo, em momento algum, deixou a cidade de Guarulhos naquele domingo, no horário que a acusação diz que ele deixou. Tanto é que não consegue provar que ele esteve na área da represa de Nazaré Paulista. A polícia ouviu 40 pessoas, não conseguiram. Cada dia que ele ouvia uma pessoa, distanciava de mim. Ele ainda alega que Misael estava com uma prostituta. O desfecho dessa história deve acontecer ainda esta semana. Mas para a família, a vida nunca mais voltará ao que era antes. Tem a revolta, tem tudo aquilo. É difícil, eu não consigo me conformar. Eu acho que é isso, eu não consigo me conformar da forma com que a Mércia partiu. Porque são coisas diferentes, eu acho, mas a dor é a mesma, a dor não passa. Vai ser muito difícil, né? Você saber que está ali, uma pessoa que você recebeu em casa, que estava sempre ali conosco, e depois, de repente, se tornar um assassino e você estar no mesmo lugar sem poder fazer nada, né? A decisão está nas mãos de 7 jurados. Assim, nós sabemos que ele vai ser condenado, né? Assim, nós esperamos a condenação. Ele cumpre a pena, ele volta, retorna para a família vai poder conviver com ele. E nós estamos sentenciados a essa pena para o resto da vida, porque a Mércia nunca mais vai estar com a gente. Nós nunca mais vamos ver a Mércia. Se for condenado, por quanto tempo ele será condenado? Será que pode acontecer o mesmo que com o goleiro Bruno? Ou aconteceu com o Gil Rugai? É o que a sociedade está esperando para ver o que vai ser decidido pelos jurados e depois pelo juiz, que permitiu que as emissoras de televisão, inclusive, participassem, transmitindo esse julgamento que interessa a todos os brasileiros. Eles ficaram 4 anos juntos. O Márcio, irmão da Mércia, deu um depoimento agora, foi o primeiro a depor durante 4 horas, não quis a presença do Misael. E nesse depoimento ele disse várias coisas, que, por exemplo, ele incentivava o namoro deles, mas que no segundo ano o Misael mostrou um outro lado que ele não tinha. E agora eu pergunto para o doutor Fernando, que está aqui, só para a gente fechar, o seguinte: qual é o depoimento decisivo? É o do pescador que disse que viu alguém saindo e praticamente reconheceu o Misael? Esse é o depoimento decisivo, doutor, bem rapidamente? Esse é um depoimento decisivo. O interrogatório é um depoimento decisivo do próprio Misael, no momento que ele vai tentar provar a sua inocência. O depoimento dos peritos, para conseguirem comprovar que ele se encontrava no local dos fatos. Em síntese, é um conjunto probatório. A arguição do Ministério Público no debate no final da instrução, a arguição dos advogados de defesa, o feeling do conselho de sentença. É difícil você, acho que é um conjunto probatório, é uma somatória desse trabalho realizado na plenária em todos esses dias. O próprio depoimento da outra pessoa que vem sendo acusada como partícipe
ou seja, aquela pessoa que foi buscar o Misael, é um depoimento muito importante, é um depoimento que vai ser explorado pela acusação. Ok, doutor, muito obrigado. Vou perguntar aqui para fechar agora para o doutor Ricardo Martins, que está lá no link, e eu já vou encomendar para a Carla Francisco, a nossa repórter que está com o doutor Martins, as informações de quem é que está depondo nesse momento, quem é que vai depor depois, que horas vai terminar o julgamento a partir de hoje. Doutor Martins, que momento será o decisivo desse julgamento, doutor? Bem rapidinho, o senhor tem 30 segundos para me responder. Olha, Brito, nós tivemos a informação agora de que nós estamos no intervalo. Acabou agora a segunda oitiva, ou seja, a oitiva do perito que teria feito aquela análise daquela alga subaquática que colocaria então o réu na cena dos fatos. Mas essa alga não tem em qualquer lugar, doutor? A próxima testemunha a ser ouvida, segundo informações que obtivemos, seria a testemunha do delegado de polícia, quem conduziu as investigações. Agora, nós não sabemos efetivamente se ela será ouvida hoje, já em função do adiantado horário, ou amanhã. Doutor, essa alga que existia lá na represa de Nazaré Paulista, que foi encontrado um vestígio aqui no sapato do Misael, não é uma alga que pode ser encontrada em qualquer lugar? Olha, Brito, segundo as informações que nós obtivemos e que são constantes do processo, segundo informações que também obtivemos, inclusive por parte da própria defesa, são algas que podem ser encontradas em diversos lugares, inclusive em lugares gelados, que tem geleiras. Doutor? Agora, eu acredito que vai depender muito do trabalho que vai ser desenvolvido por parte tanto da acusação quanto da defesa no esclarecer, ou seja, nas indagações que foram feitas agora. Se de fato essas algas forem encontradas efetivamente lá, ou seja, lá na represa, e se de fato elas também foram encontradas e são exatamente idênticas àquelas que foram encontradas no solado do réu. É importante também ressaltar, Brito, a importância de se tirar as dúvidas, porque pelo que eu ouvi dizer, as informações que foram trazidas é de que há uma semelhança, ou seja, há uma compatibilidade. E compatibilidade não quer dizer certeza. Doutor, Para que haja uma condenação, é importante que tenhamos certeza. Doutor, o tempo está terminando, me desculpe apressá-lo, mas eu tenho mais 30 segundos contados no relógio para o senhor para me responder uma última pergunta, que é o seguinte: existe alguma possibilidade de confissão do Misael? Eu não acredito que haja essa possibilidade, até porque durante toda a fase de investigação o próprio réu negou. Seria absolutamente estranho chegar aqui agora e dizer que foi ele. Ok, doutor, muito obrigado. Obrigado a Carla Francisco, que está lá, nossa repórter ao vivo. Para arrematar, eu só quero dizer que seja quem for que tenha cometido este crime, teve uma frieza muito grande. Porque foi até a represa junto com a Mércia, pegou um revólver, deu 3 tiros na Mércia, a queima-roupa, matou a Mércia e jogou o corpo e o carro dentro da represa. Os policiais dizem até que ela morreu afogada, que ela ainda estava viva quando o carro afundou na represa. Mas existe uma pessoa que diz que ouviu os gritos e viu quem saiu desse carro vivo, que é o criminoso. É esse pescador, esse depoimento é fundamental.